Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ver, sem preconceito. E hoje nós trouxemos aqui para nos abrilhantar, nos presentear com suas histórias do Dr. Pedro Veras, oftalmologista, médico especialista em córnea, maratonista, tocador de violão, iniciando na guitarra. E seja bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo bacana aqui. Beleza. O que tiver aqui para a gente discutir. Vamos lá. E aí? Me conte aí como é que foi a sua história aí, como é que foi a sua história na medicina. Eita, e cara. Como é que a oftalmologia entrou na sua vida. Massa. E depois como é que veio a questão da córnea, né, do transplante de córnea. Massa. E como é que isso aí entrou na sua vida e que faz diferença aí na vida das pessoas. Cara, assim, bom, a decisão de fazer medicina foi muito por influência mesmo, né? Assim, por influência do meu pai é médico e eu sempre tive, inclusive é uma das coisas que eu me orgulho muito da relação que tenho com ele. Sempre foi um cara assim que eu me espelhei muito, e tanto na vida pessoal quanto profissional mesmo. E aí acabou que por sempre, quando eu era pequeno, eu ia acompanhando ele em consultório e tudo, e acabou que você é influenciado um pouco por isso. E eu sempre tive essa coisa, nunca passou pela minha cabeça, Alexandre, assim, sou bem honesto, em fazer algo que não fosse medicina. Sim. Quando eu estava ali no terceiro ano, teve uma história legal que eu sempre gostei muito de história, da matéria do colégio de história, e aí acabou que teve uma época que eu quis fazer história, mas numa conversa também com o papai, acabei desistindo e voltando pro trilho. Foi empolgação do momento. Foi empolgação do momento. Apesar de hoje, um dos hobbies que eu tenho, assim, eu gosto muito de ler e acabo indo muito para esse conteúdo histórico, assim, dessa vertente mesmo. Mas aí acabei optando por fazer medicina. Eu fiz vestibular em 2007, graças a Deus, passei logo de primeira. E entrei sou da terceira turma do Centro Universitário Cristos, né? Logo na época que a Unicristos ela montou no começo dos cursos particulares aqui no estado do Ceará. E aí fiz a faculdade toda e eu notei que durante a faculdade eu tinha muita aptidão, eu sempre gostei muito da parte cirúrgica. Sim. Então eu notava que eu tinha aquela aptidão por trabalhos manuais, por procedimento. Sempre vi isso com muito bons olhos. Tanto que eu ia fazer na residência, eu ia optar por fazer cirurgia geral até os 45 do segundo tempo. Até assim, próximo já do internato, eu ia para esse lado da cirurgia geral. Acontece que o meu último rodízio no internato foi cirurgia. E aí eu vi cirurgia geral. Sim. Assim, só para situar assim, quem possa estar assistindo, que não é da área médica, no internato a gente tem, basicamente a gente roda 4 meses nas grandes áreas da medicina. Sim. Cirurgia geral, pediatria, GO, saúde coletiva, clínica médica, né? E tem os meses de eletivo. E aí eu terminei por cirurgia geral quando eu vi a rotina da cirurgia geral, o dia a dia. É uma especialidade que não tem acesso direto, né? Uma especialidade que você acaba tendo que fazer a prova de cirurgia geral, depois para fazer a subespecialidade você faz outra prova, demanda mais tempo. Eu acabei, na época, dizendo assim, poxa, fiz um eletivo em oftalmo e oftalmo é uma especialidade bacana. Oftalmo é uma especialidade que eu me identifico. Então, acabei dizendo assim, vou fazer. Tanto que a prova que eu fiz no Sul São Paulo, quando eu fiz prova em São Paulo, fiz prova aqui, foi para cirurgia geral. Uhum. E acabei passando aqui, e aí disse assim, mas poxa... aqui na oftalmologia. Na oftalmologia. E lá foi cirurgia. Eu passei lá no Sul São Paulo também, mas eu disse assim, poxa, tem um sinal aqui, eu quero trabalhar em Fortaleza, quero ficar aqui na minha casa, então acabei optando por fazer oftalmo. E aí entrei na turma do curso lá do Hospital de Olhos Leri de Andrade. Em 2014, eu me formei para a turma de 2014, né? Me formei em 2013.1, portanto no meio do ano, final do ano fiz a prova de residência e entrei em oftalmo. E aí, cara, quando eu entrei no oftalmo foi muito bacana, assim, para mim. Eu tenho a minha residência, às vezes quando você fala com alguns colegas, o pessoal acha que a residência é um período, assim, muito traumático. Para mim foi um período, assim, que eu lembro da minha residência como um dos melhores períodos, assim, da vida. Tanto por crescimento
mesmo de conhecimento, como por crescimento também assim pessoal mesmo. Eu acabei tendo contato com várias outras pessoas. É quando você começa a ter um contato mais direto e até de responsabilidade com o paciente, né? Você começa a se sentir mais útil, mais Exato. dentro. Você realmente está prestando mudando serviço, vidas, né? Exatamente. É quando você começa a sentir que você está ali realmente fazendo a diferença. E aí, cara, eu entrei ali. A R1 é sempre aquele período que você toca mais serviço, trabalha ali muito de plantão ali na urgência. O Hospital Lírio de Andrade tem a urgência 24 horas, né? Na fundação a gente dava plantão na urgência. E aí, quando eu fui pro R2, aí entra já o que você perguntou, como foi a ida para córnea, né? Para subespecialidade de córnea. Então, como eu te disse, eu sempre tive muita aptidão cirúrgica, assim. Eu sempre notei que era algo que eu gostava. Então, quando eu entrei ali no R2, os fellows, para quem não sabe também, o leigo, a gente faz a residência de oftalmologia e após os 3 anos de residência, a gente opta por fazer mais um ano de subespecialidade. Dentro da oftalmologia. Dentro da oftalmo. Assim, para as pessoas que não compreendem, né? O oftalmologista, né? O especialista, ele passa pela faculdade de medicina. Isso. Faz a residência, que são 2 a 3 anos em média. Isso. E a oftalmologia, dentro da oftalmologia, existem as subespecialidades, né? Que é a subespecialidade de retina, estrabismo, plástico ocular, córnea. Hoje já são 11 sub-áreas, né? Sub-áreas dentro da oftalmologia. Pra você ter uma ideia, à medida que o conhecimento vai avançando, a tecnologia vai avançando, antigamente, no passado remoto, era otorrino oftalmo. Exato. Né? Era uma coisa só, o otorrino oftalmo. Mais antigamente era cabeça-pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço fazia a parte de otorrino e oftalmo. Você vê como as coisas avançam. Com a evolução, né, do conhecimento, as subespecialidades estão aparecendo. O pessoal brinca que daqui a pouco o oftalmologista vai ser especialista no olho direito e no olho esquerdo. Isso é bem provável. E aí, cara, e aí pronto, e aí foi isso. Eu acabei optando depois. Aí quando eu cheguei no R2, que é o segundo ano da residência. Que é o segundo ano da residência. O hospital, os fellows que faziam os fellows de córnea, eles acabavam que, pela rotina deles, eles ficavam mais vinculados a um determinado staff da gente. Era a carga horária da época. Um orientador. Um orientador. E aí tinham outros 2 staffs muito bons. Até eu acho que você conhece, o Dr. Erlo, o Dr. Abel. Conheço. Um abraço para eles. São 2 excelentes colegas oftalmologistas, especialistas. Eles acabavam operando muito só na época. E aí eu disse assim, poxa, eu vou começar a fazer as minhas coisas aqui, dar meus pulos para acompanhá-los. Eu gostava de cirurgia, comecei a acompanhar. Tinha um tempinho lá na residência, terminava meus afazeres ali no ambulatório, subia ali no centro cirúrgico. E, cara, aí comecei, auxiliei 1, auxiliei 2, auxiliei 3, daqui a pouco foi sobrando um ponto para eu terminar a cirurgia aqui, terminar acolá. Quando eu vi, ali no final da residência do segundo ano, eu já estava fazendo um transplante penetrante, obviamente sob orientação, mas fazendo um transplante penetrante, assim, do início ao fim. Você, como transplantador, sabe que não é só, por mais que as outras especialidades brinquem, não é só corte e costura, né? Então, acaba que tem ciência, tem muita ciência no transplante. E aí eu comecei... Dá um pontinho, uma coisa muito bem calculada, né, na córnea. Exatamente. A gente está falando de um fio que é menor do que a espessura de um cabelo. Então, por aí você tira como tem ciência no negócio. E aí, cara, aí eu comecei a fazer... Para você ter ideia, Alexandre, assim, para quem acadêmico de medicina, que possa estar olhando e tal, eu fiz o transplante, eu fiz uma cirurgia completa de transplante antes de fazer uma cirurgia de catarata. Porque foi nessa época... Isso é bem comum, né? É bem incomum. Mas assim, aconteceu por uma contingência de situações, né? Não foi só porque o Dr. Pedro... Nada por um interesse, você buscou, exato, né? Teve alguém que te apoiou, né? E teve a oportunidade. Isso. Na época, o serviço estava com esse gap, né? Então, foi um conjunto de fatores. Sempre, durante a carreira médica e na residência, no estágio pós-residência, a gente sempre tem um staff, um orientador que a gente se identifica mais, que a gente acaba se ligando mais, né? E ele acaba pegando a tua mão e isso é importantíssimo na carreira, né? Isso, fez total a diferença. E aí eu fiz o transplante no R3, então terminei o R2 já
tendo esse feeling, né? Disse, cara, eu vou fazer uma sub de córnea. Fiz meu R3. O R3 é normalmente onde a gente se especializa mais em catarata. Terminei minha residência e optei por fazer o fellow. E aí eu acho que foi o grande pulo do gato para mim. E aí fica até uma dica para quem estiver assistindo, acadêmicos de medicina, residência de oftalmologia que estiverem assistindo, que eu acho que é algo que faz total diferença assim na sua formação, sabe? Que é o seguinte: as pessoas, eu noto muito isso. Eu estou na preceptoria lá da fundação hoje em dia, eu noto muito isso nas turmas mais recentes que vão entrando, que é o seguinte: o aproveitamento que você tem no fellow, quando você já chega com uma bagagem cirúrgica, sim, principalmente com uma bagagem de catarata, ele é outro, sabe? Eu noto muitas pessoas hoje acostumadas a pensar o seguinte: eu vou levar minha residência aqui, eu vou terminar minha residência, quando eu chegar no fellow eu vou aprender em um ano tudo que eu tenho para aprender daquela sub-área, sabe? E isso eu vejo que, na minha opinião, assim, eu vejo como um equívoco, realmente. Porque quando o aproveitamento do seu fellow, quando você decide bem lá atrás, ali no segundo ano, no terceiro, quando você passa a focar as suas coisas, os seus horários, a sua atenção mesmo, o seu foco de vida naquela área, ele acaba sendo um aproveitamento muito maior. E foi o que aconteceu comigo. Assim, eu entrei já no fellow de córnea com esse know-how, essa bagagem, principalmente de fazendo um penetrante já bem feito. E aí foi quando colei muito no Zé Newton. Zé Newton, que é um grande cirurgião. Para mim, o melhor cirurgião de córnea assim, do Nordeste, que sai do Brasil. Assim, é um cara assim, que eu sou realmente muito grato por tudo que ele me ensinou. E aí foi quando eu passei a acompanhá-lo mais de perto. E aí o Zé foi na época do boom dos transplantes lamelares. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas foi na época do boom desses transplantes lamelares. O Zé já estava fazendo muito bem feito os lamelares aqui, e aí eu colei nele. E aí foi quando realmente as coisas começaram a acontecer. Logo depois, eu recebi o convite, quando eu terminei meu fellow, do hospital, tanto do Leria quanto do CLDO, que são dois serviços que têm residência hoje aqui no estado. Eu recebi o convite para participar como preceptor. Então, fiquei na preceptoria tanto do Leria quanto da preceptoria da residência do CLDO, que é Sim. o Instituto Cearense de Oftalmologia, né? E aí, hoje eu estou até saindo um pouco mais do Instituto Cearense por uma contingência de horários mesmo. Mas lá no Leria eu sigo ainda firme e forte. E aí as coisas, a partir daí, foram fluindo. E aí, assim, cara, córnea é apaixonante, né? Se você deixar aqui, eu passo a tarde todinho falando aqui de córnea. Assim, só para a gente entrar no assunto aqui, é que o transplante de córnea, ele evoluiu muito, né? O transplante de córnea, a córnea, vou falar aqui para o público em geral, né? A córnea é uma películazinha, uma lentícula que está na frente do olho, que é feita de proteína. Ela é como uma lente do óculos, né? Que eu sempre falo, tem uma espessura e tem uma Sim. curvatura, né? E quando é que está indicado o transplante de córnea, né? Quando essa córnea não está bem, ela perdeu a transparência, né? Isso. E antigamente a gente só tinha o transplante penetrante, que é você vai trocar aquele vidrinho em toda a sua espessura, isso, né? Isso. E o que surgiu de novo, Pedro? Conta aí pra gente quais são as técnicas novas, e principalmente na abordagem do ceratocone e dos transplantes lamelares. Cara, o transplante ele realmente teve um avanço muito grande, como você disse aí, nos últimos 20 anos, assim. Mais precisamente nos últimos 10 anos, mas essa técnica dos transplantes lamelares, para você ter ideia, começou a ser mais difundida ali em no começo dos anos 2000, assim, foi mais ou menos o Price, foi o Dr. Price, foi quem desenvolveu o DMEC lá nos Estados Unidos, e o Dalk um pouquinho já nessa esteira aí também. O Dalk é o transplante lamelar anterior, eu vou explicar isso aí. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: antes, como você falou, a gente tinha essa córnea, que vamos usar o exemplo do vidro do relógio. Sim. É como se fosse um vidro do relógio, que esse vidro está todo arranhado, portanto você não consegue ver as horas de maneira adequada, e aí no caso do transplante penetrante, a gente tira esse vidro do relógio, coloca outro vidro, e aí o paciente está reabilitado, você consegue voltar a ver as horas do relógio, né? Mais ou menos isso.
O transplante lamelar nada mais é do que, ao invés da gente trocar todas as camadas, a gente troca determinadas camadas da córnea. As camadas que tiverem comprometidas. As camadas que tiverem comprometidas. Existem 5 camadas na córnea. A gente pode trocar só mais as camadas da frente, isso falando de uma maneira bem simples assim para as pessoas poderem entenderem. Ou a gente pode trocar só as camadas de trás, a depender da causa da causa de perda de transparência dessa córnea. A gente baixa muito taxa de rejeição. Assim, o transplante de córnea, quando você compara ele com outros órgãos e tecidos, ele tem uma taxa de rejeição menor do que os outros órgãos e tecidos, justamente porque é um tecido avascular, né? Então, por exemplo, quando você compara córnea com coração, rim, pulmão, sempre a taxa de rejeição ela vai ser menor. Mas quando você compara a taxa de rejeição, por exemplo, de um transplante penetrante com os transplantes lamelares, o transplante penetrante vai variar ali de 14% a 18%, dependendo da referência que você pegue. Nos transplantes lamelares anteriores, no DALC, por exemplo, ele cai para 5%, e no DMEC cai para 1%. Então, você tem uma redução drástica da taxa de rejeição desse enxerto. Consequentemente, isso vai te dar uma garantia e uma segurança maior, uma satisfação visual de mais longo prazo. Só abrindo um parêntese aqui, quebrando aqui teu raciocínio um pouco, só para a gente falar também que muitas vezes as pessoas procuram um oftalmologista, tem uma baixa visual, né? Doutor, eu quero fazer um transplante, né? E às vezes existe a crença popular, né, que o transplante seria quase que uma troca do olho, né? Do olho novo. Existe isso, mas existe, né? Existe. Então, eu vim fazer um transplante. Aí você diz, não, olha, mas a sua córnea está bem. Não, mas o transplante não vai resolver. Porque o olho é aquele órgão que capta a imagem, né? A gente enxerga no cérebro. Exatamente. E o olho, ele tem... Exatamente. Para a imagem chegar lá no nervo óptico, ela passa por várias estruturas do olho, que é a córnea, né? Isso. Que é o cristalino, onde tem a catarata, que é o vítreo, né? Que é o gel que existe dentro do olho, até chegar lá no nervo óptico, a retina, que tem que estar tudo bem para que enxergue, né? Então, muitas vezes você tem uma córnea que está bem, mas o restante do olho não está captando bem, né? Não está captando bem. Vale ressaltar essa ideia, porque realmente, às vezes, as pessoas... Os pacientes têm muito essa ideia, demais. E eu costumo brincar muito dizendo que o olho é como se fosse uma máquina fotográfica. A córnea, a lente, é como se realmente fossem as lentes da máquina, e lá a retina é mais como se fosse o filme da máquina, quando tinha filme, né? Nas máquinas fotográficas. E aí é isso, cara. Então, assim, os transplantes lamelares, além deles terem essa questão de diminuir a taxa de rejeição, eles têm outras vantagens. Por exemplo, a acuidade visual final, quando você... a acuidade visual final, eu quero dizer, é a visão, literalmente, final do paciente. Ela ela tem uma taxa de visão final mais acurada, melhor do que num transplante lamelar, do que num transplante penetrante. O astigmatismo, normalmente residual que fica, ele é menor do que quando comparado... A correção do grau, o grau residual é menor, né? É evidente, mas a gente vai destacar também que não tem os pontos, né? Não tem os pontos. No caso do DMEC, no caso do transplante o lamelar, lamelar posterior, das camadas de trás, você não tem ponto. Isso, e a recuperação é bem mais rápida. Então, em 30 dias, enquanto um transplante penetrante, você leva 6 meses. Começar a retirar pontos, a gente considera até que a estabilidade é com 1 ano e tudo, né? Exatamente. É isso? Enfim, o transplante lamelar hoje, ele sempre é preferível, e você faz o transplante penetrante quando ele não tem indicação de fazer um transplante lamelar. Basicamente é isso. Doutor Pedro, e tem alguma história marcante sua, de paciente, um paciente assim que eu acho que vai ter várias, né? Mas assim, que você diz? Mas tem algum que te vem assim agora na cabeça que... Tem. Paciente que você diz, rapaz, essa história aqui foi marcante. Tem uma história, tem uma história, esses pacientes assim, a gente não esquece o nome, essas histórias marcantes, você sempre lembra lembra exatamente do paciente, do nome, porque você acaba se afeiçoando. Sim. Né? Você acaba tendo uma relação, às vezes, até de amizade, quando passa por todo o transplante é um procedimento cirúrgico que o paciente ele volta várias vezes, né? Ele volta no primeiro dia, com uma semana. Você conhece a família, conhece... 15, com 30 dias, de mês em mês, até os 6 meses, depois passa um pouquinho, mas ele vira porque todo ano, ou pelo menos 6 meses, você tem que ver, né? Sim. E aí, essa paciente foi uma das primeiras pacientes que eu operei. Eu vou falar o nome, não vou falar o sobrenome, então é muito tranquilo. Dona Antonieta. Foi uma das primeiras pacientes que eu operei quando assumi como preceptor lá no Hospital Leiria de Andrade. Olha a história dela. Ela chegou para mim, uma senhora já na 7ª década de vida, seus 60 e poucos anos,
E ela chegou para mim porque estava com uma úlcera de córnea, uma ferida nesse olho, no olho esquerdo. E aí chegou com essa ferida e tal, e eu prontamente, era uma úlcera já bem extensa, refratária a tratamento clínico, resumindo, uma úlcera que tinha indicação de transplante. E quando eu examinei o outro olho, ela tinha um Fuchs, né, que é, para quem não sabe, distrofia de Fuchs é uma condição que ela vai acometendo, ela vai fazendo com que exista uma perda da celularidade da córnea. Então, fiz o transplante tectônico, né? Operei o transplante do olho esquerdo dela. Ela ficou muito bem no começo. Depois fiz o DMEC, fiz o transplante lamelar no outro olho e ela ficou bem. Mas quando ela fez o transplante lamelar no olho direito, a córnea dela começou a rejeitar. E, Alexandre, acredite se quiser, a córnea dela, desse outro olho do transplante tectônico, eu fiz o óptico algumas vezes depois, eu retransplantei algumas vezes depois, 5 vezes. Eu fiz 5 retransplantes nessa paciente. Nossa, um número grande. Cara, e assim, é um quadro assim, bem difícil, porque você que é transplantador, o pessoal talvez não saiba, cada retransplante que a gente faz, a chance de rejeição aumenta. E aí, cara, eu acabei, quando ela foi fazendo no terceiro transplante, eu comentei, eu disse assim, poxa, dona Antonieta, vamos parar, talvez seja a hora realmente de parar, porque vai aumentar a chance, o prognóstico visual é difícil, você vai submeter outra cirurgia. E aí você vê como o pensamento, como realmente uma pessoa para cima, uma pessoa que quer melhorar, como isso influencia no resultado final. Ela insistia, ela dizia, doutor, eu tenho chance. Aí eu dizia, poxa, chance você tem, mas ela diminui a cada cirurgia que você faz. Eu quero tentar. E tudo bem, vamos tentar. No final das contas, no 5º transplante dela, contra algumas probabilidades até, a córnea dela ficou transparente e ela conseguiu uma plena reabilitação. Contra todas as estatísticas. É um caso assim que as estatísticas elas dizem o contrário, né? E aí ela chegou para mim no final, quando eu dei alta dela desse olho, ela chegou para mim no final e disse assim, eu não disse ao senhor, quem tem fé consegue tudo, quem acredita, poxa, é uma lição de vida que você tem, porque e aí levou, na época ela levou até ela era um paciente do interior, acho que ela levou uma lembrancinha, era uma carne lá, era um carneiro que... Eu ia dizer um capote. Era mais ou menos isso. E são os melhores presentes. Essa foi uma história muito marcante. É legal. Essa coisa do paciente... O paciente... a gente atende muito paciente que vem, né, do interior do estado, né? Sim. E muitas das vezes realmente é isso, né? E é um presente como esse, né? Um queijo. Né? São os melhores. E são de todo o coração, né? Que são dados e a gente fica muito feliz com isso. Com certeza. Mas, doutor Pedro, como a gente falou nisso, a gente sabe aqui que você é um atleta também, né? E corre, faz maratona, meia maratona, né? E quando foi que essa atividade entrou aí na tua vida? Como é que é isso aí? Cara, como é que você consegue conciliar com o teu trabalho, com a tua atividade, né? Com atividade médica? Massa. O esporte foi o seguinte, eu sempre fui um cara ativo, eu sempre gostei de praticar esporte. Na época do colégio era ali futebol, né? Jogava com os amigos, racha, e depois acabei entrando nesse ramo da corrida. Eu já corro mais ou menos há uns 8 anos, assim, de maneira mais frequente. E comecei muito também por influência, porque meu pai era um cara que gostava muito de correr. E quando ele organizava algumas viagens, assim, ele chegava e brincava. Ele dizia assim, só viaja quem for correr também. Eu disse, na hora, não tem problema, a gente treina. E aí, no começo, fui acompanhando. Uhum. Você vê o poder de um bom exemplo, né? E aí, no começo, fui acompanhando, depois tomei gosto e acabei correndo. Então, acabei começando a correr mesmo. Então, acabei depois comecei ali com provas de 5 km, 10 km, e depois fazendo meias maratonas. Hoje eu já fiz 7 meias maratonas e ano passado eu completei a minha primeira maratona. Só para mim, que eu sou corredor assim de esteira, né?
de dar uma voltinha assim em torno ali do Iguatemi, correndo, né? 1 quilômetro é... Não sei quanto tempo é que eu levo, não, mas deve ser uns 10 minutos. Quanto é que é uma maratona e uma meia maratona? Quantos quilômetros? Uma meia maratona são 21... E em média quanto tempo é que é feito, que tu faz? Pronto. Ou então no geral, né? Pra não expor o atleta. Cara, não. Uma meia maratona, em geral, de maneira arredondada, são 21 quilômetros e a maratona são 42 quilômetros. Na verdade, são 42 quilômetros e poucos metros, mas a gente arredonda e trabalha até pelo mental, que são 42 quilômetros. E tem uma preparação muito grande, assim, o cara vai, vou correr amanhã. Tem, assim, data tal, vou correr esses 42 quilômetros. Aí alimentação, tudo. sono. Você tem que, assim, para uma prova dessa de 42 quilômetros, você realmente precisa se preparar. Não é uma coisa que dá para fazer assim, só na brincadeira, não. E envolve tudo isso que você falou. Envolve você ter um acompanhamento personalizado, né? Hoje eu tenho uma assessoria... Fortaleza, assim, a beira-mar da gente ficou muito boa para fazer atividade física, para correr, então tem muitas assessorias de corrida hoje na beira-mar. E aí você precisa desse acompanhamento. Eu tenho as minhas planilhas, né? Então eu tenho treinos segunda, quarta, sexta e sábado. Eu tenho a minha planilha de corrida, todos esses horários. Você segue essa planilha. É sempre bom você ter um acompanhamento nutricional também, porque, por exemplo, ano passado, em 2022, na verdade, eu me inscrevi para fazer a maratona de Amsterdã. E fui achando que essa parte do acompanhamento nutricional não era tão importante. Eu já sei fazer aqui. Eu vou me virar, sou jovem ainda. Já li sobre isso, já tenho experiência. Acabei tendo uma lesão muito grande aqui, uma lesão até um pouco séria aqui na perna. Precisei parar de treinar. E isso aí foi ligado ao teu preparo nutricional? Foi, total. Porque eu não tinha... A falta de preparo nutricional com um treino que... Levou a um... Exato. Com um treino que eu não estava preparado para assumir. E aí acabei tendo essa lesão e não participei da prova de Amsterdã, né? Que era essa em 2022. E aí quando eu me recuperei, fiz fisioterapia, fui lá fiz fortalecimento. O fortalecimento muscular é muito importante também. Você ter esse acompanhamento nutricional, acompanhamento do professor, né? Da assessoria, com as planilhas, colocando as metas que você tem que bater de quilometragem, volume de treino toda semana. É muito importante você fazer fortalecimento muscular também, sabe, cara? Musculação, assim, é algo imprescindível. Ela gera, principalmente a estabilidade nas articulações, né? Protege, né? Exato. E, assim, quando você faz o acompanhamento da musculação, o seu rendimento é outro. Até a sua recuperação pós-treino é outra. Porque, pra você ter ideia, quando você está próximo da maratona, os treinos eles têm um aumento de volume progressivo. Sim. Então, à medida que você vai chegando ali, faltando 2 meses, 1 mês para a maratona, os treinos de final de semana você tem que fazer 30 quilômetros. Você não faz os 42. Você nunca faz os 42. Você deixa para fazer os 42 só na competição, provavelmente dita. Na competição. E aí acaba que você... Mas você chega a fazer treino de 32 quilômetros. Algumas planilhas colocam até 34 quilômetros. E aí nessa parte, a recuperação muscular precisa ser seguida. É impressionante como tudo é o preparo, né? A gente quer executar alguma coisa, tem que ter o preparo de alguma forma, né? Sim. Você tem que organizar, preparar em tudo que você vai fazer. Se você quer entregar um bom resultado, né? Sim. Eu lembrei disso também nessa questão de... Eu estava lendo alguma coisa sobre xadrez, sobre enxadristas, né? Acho que é essa a palavra correta. E os caras, eles fazem, os competidores de primeira linha, eles fazem preparação física para a prova, para a competição, né? Porque o cara, ele vai passar várias horas ali sentado. Sim. Entende? E o corpo tem que estar bem. Sim. Porque se o corpo dele não estiver equilibrado, né, muscularmente, tal, ele... Provas até preparação aeróbicas e tal, ele não vai conseguir ter um bom desempenho ali, tá com o corpo preparado para enfrentar aquelas horas sentado ali, competindo, e aí vai ter uma perda do resultado dele, né, como jogador. Então, é impressionante como realmente tudo é preparação, né? Sempre, cara, sempre, em todas as áreas da vida. E acaba que quando, no caso aí de um enxadrista, você tem que ter corpo e mente bem conectados, né? Então, para a mente dele funcionar de maneira adequada, ele precisa estar... E é engraçado quando você começa a praticar atividade física, assim, Alexandre, eu falo assim, por mim, né? Tudo melhora.
você fica mais disposto, você vai trabalhar com mais disposição, você chega menos cansado em casa, por incrível que pareça. Você aguenta mais tempo de cirurgia. Às vezes a gente que faz transplante, às vezes o transplante demora em 1h30. Mais né? exigentes, sentado, com catarata, né? A gente opera com microscópio, então com muita rigidez assim. Coluna, ombro. Total diferença. Total diferença. Assim, eu indico para quem puder, faça atividade física, o que quer que seja. A atividade física ela é importante, né? A atividade física não é uma coisa natural do ser humano, né? A não ser antigamente, quando o ser humano tinha que fugir, migrava, fugir do bicho e tal, correr e tudo, né? Mas é uma coisa natural, é sempre é um sair do estado da zona de conforto, não é assim, acordei e vou. Não, assim, eu tenho que ter a disciplina e tal, para você chegar lá e fazer atividade física. É desenvolver o hábito, né, cara? É desenvolver o bom hábito. E ela é tão importante, assim, a gente sabe, que até para a longevidade do indivíduo, né? Sim. Para os idosos, né, que têm uma vida mais ativa, né? Cognitivamente, inclusive, eles são melhores, né? Sim, né? sim, então, sem dúvida. Aí eu queria falar um pouquinho aqui também do seu outro hobby, doutor Pedro Veras. A música ou o kite? Foi um esporte que eu redescobri. Né? E aqui no Ceará a gente tem uma região privilegiada, né? Zona muito. De ventos, né? Muito. Essa questão do kite, ela é uma coisa assim que é um pico aqui no mundo. Na verdade, o litoral do Nordeste como um todo é um local muito bom para fazer. Mas o Ceará especificamente, ali o litoral oeste, a parte de Flecheiras e Caraizinho até Pré-Ágere ali é um local assim, muito bom para velejar. Inclusive, muitas vezes que a gente chega no aeroporto aqui no Pinto Martins, no aeroporto de Fortaleza. Né? Fortaleza Airport. Isso. Não, você vê mala que chega é só vela de kite, os gringos todos, as pessoas que vêm de fora. Isso. Para velejar, não sei se a palavra é velejar, que eu não sou praticante do kite. Assim, mas o kite foi algo que eu redescobri recentemente. Eu já tinha velejado há muito tempo atrás, mas eu comecei a praticar mesmo com mais assim, frequência nessa temporada agora. Então, eu também sou bem novato assim no kite, não sou, mas é algo que me cativou muito. Um esporte muito bacana. Eu acho assim que esses esportes no mar, né, ligado ao mar, né, o mar tem essa capacidade de descarregar, né? Sim. De tirar essas energias que a gente acumula durante o dia, né? Botou o pé na areia ali, já é outro clima. Eu acho até, por isso, pegando um gancho aqui, por isso que o beach tennis, sim, um dos motivos que eu acho que ele pegou tanto, é um esporte tão popular, né? Todo canto virou hoje tem uma arena, porque ali você já entra, tem aquela areia branquinha que a gente está acostumado a ver, que é aquela areia de praia, então eu acho que já remete. Teve uma época que eu treinei o beach tennis, era 5 horas da tarde, eu disse, tô na praia. Entendeu? Você já muda o mindset, né? Já muda ali, tô na praia aqui, entende? Então, acho que esse é um dos grandes motivos do beach tennis ter feito tanto sucesso. Além de ser um esporte agregador, tem a competição e tal. Então, assim, os esportes de mar, né, como o kite, o próprio surf e tal, eles trazem muito essa coisa do relaxamento, né? Com certeza. Do desestressar, né? Sair daquela vida urbana e você entrar no outro estado, né? E você acaba conseguindo unir o útil ao agradável. Às vezes, por exemplo, eu já teve situações em que eu fui fazer algumas cirurgias no interior, cirurgias de catarata, e eu levei meu kite, era ali para o litoral oeste, né, perto de Itapoca, saí, fui direto para o Icaraizinho e passei o final de semana trabalhar lá. Um pouquinho. Trabalhar e curtir divertir. Perfeito. E o outro hobby aqui, vamos falar, né, que a gente tá falando do hobby, e como é que é a questão da música, do tocar violão, que também é uma atividade que exige das suas habilidades manuais. Né? Né? Cara, o violão, o violão foi meio assim, eu sempre gostei muito de música, sempre, inclusive... Tu lembra o que é que teu pai escutava? Ou lembro. Se teu pai escutava... Lembro. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de música. Meus pais, os dois, adoravam música. Então eles gostavam muito desses rocks dos anos 70, 80, toda essa música internacional
Então, acho que também foi por isso que me deu muita aptidão no inglês também, por escutar essas músicas desde muito novo. E aí, por ter essa influência, né, por eles gostarem tanto, eu sempre gostei muito de música. Então, pra você ter ideia, eu opero ouvindo música, eu viajo ouvindo música, eu corro ouvindo música. Os corredores mesmo profissionais, quando eu falo isso, eles me olham torto. Mas eu gosto de correr ouvindo música. Então, cara, assim, música... E aí veio o violão. E aí eu disse assim, quando eu passei ali no vestibular, eu disse, poxa, eu me formei no meio do ano, eu passei para o segundo semestre, né, para a turma do segundo semestre. Então, eu passei cerca de 6 meses, assim, até entrar na faculdade de maneira bem tranquila, assim, de férias. E aí eu disse, eu vou aprender alguma coisa nova. E aí foi quando eu comprei um violãozinho usado de um amigo meu, o Giannini, é o primeiro violão de muita gente. Uhum. E aí, na época, já estava com essa popularização na internet, eu entrei no Cifra Clube e comecei a pegar as cifras e fui pegando sozinho mesmo. O violão é um instrumento interessante, né? Um instrumento de entrada legal, né? E principalmente que a gente tem muito acesso hoje, né? Então você começa ali brincando, você começa a pegar as primeiras músicas, vai se motivando e se você quiser, você vai aprofundando, evoluindo, né? E aí depois eu comprei a guitarra e aí cheguei a fazer... A gente estava comentando antes aqui do episódio começar, eu cheguei a fazer algumas aulas, depois deixei por essa... Você entra nessa rotina de trabalho, loucura, viaja num canto, vai para outro. E aí acabei deixando, mas é meta para 2024, voltar a estudar guitarra. Aí aproveitando, né, que a gente tá nessa... Qual é o estilo que você gosta mais e qual é cara, um artista? Fala um artista. Eita, poxa, tem vários, cara. Assim como... Um ou dois internacionais e um ou dois nacionais. Só pra gente... Tá, vamos lá. Situar aqui. Com estilo rock, né? Pra mim, sempre foi o que eu mais gostei. Rock e pegando também mais pra essa pegada de jazz, blues, assim. Sim. Sempre curti muito. E do rock internacional... Para mim, eu vou dizer assim, os dois principais, eu vou dizer um mais antigo e um mais atual, que é para ficar uma coisa equilibrada. Esse antigo e atual é relativo. O antigo, para mim, tem uma banda que marcou muito minha infância, que é o Dire Straits, assim, o guitarrista é o Mark Knopfler, foi durante muito tempo considerado um dos melhores guitarristas do mundo. E mais recente, que é um cara que eu sou fãzaço, é o John Mayer. Ele é como guitarrista. Aí ele tem músicas que vão do blues a um country, o cara é fera. A um pop, ele... Como músico ele é muito completo, eu acho. Muito completo. E aí, e no nacional, no nacional tem muita gente boa. No nacional, assim, também, pra ficar nesse negócio do rock, eu sempre gostei muito do Paralamas, do Herbert Viana, né? E pra pegar um mais atual, assim... Eita... Atual música brasileira é mais sertanejo de forró, né? O atual que me vem assim à cabeça, quando a gente fala mais atual, que não seja assim da cena mais underground, vamos dizer assim, né? Pra mim é Charlie Brown Jr., de rock. De rock. Né? Assim, de pop, de mídia. Né? É o que vem. Né? Deve ter, claro que tem outras bandas. Na e época tudo, ali do Charlie Brown, teve Charlie Brown, Detonautas, né? Foi essa galera, essa turma que surgiu. Mas também foram os últimos, né? Assim, quando você pega no cenário do rock. Tem uma banda que é pouco conhecida, que ela tem essa pegada mais rock e é bem mais atual, que chama Teatro Mágico. As músicas... Porque o rock não está muito em voga hoje na música brasileira. Mas Teatro Mágico é uma banda legal, assim, pronto, para ficar com uma mais atual, assim, nessa pegada do rock. E aí é isso. Doutor Pedro, então, voltando aqui para a nossa oftalmologia, um pouquinho, já que a gente passeou por várias... Saiu, né? Voou. E teria muitas coisas para a gente falar ainda nessas coisas, né? Que é sempre divertido, o assunto que a gente gosta. E quais são as novidades, assim, que tem para a córnea? O que a gente pode vislumbrar aí para o futuro das pessoas que precisam de procedimentos corneanos, pessoas que têm ceratocone. Até a gente falou pouco aqui de ceratocone, né? A gente falou pouco de ceratocone. Fala aí para a gente rapidamente um pouco quais são as alternativas do ceratocone nos seus diversos níveis diversos graus de ceratocone. O ceratocone é uma condição assim que
ela é muito prevalente no nosso meio, né? Para quem não sabe, ceratocone é uma deformidade, eu vou dar só um resumo rápido, é uma deformidade da córnea, vou falar numa linguagem também um pouco mais simples, acessível, claro, né? É uma deformidade da córnea, né? Que é, portanto, uma deformidade da principal lente do olho, que ela adquire esse aspecto de cone, daí o nome da doença, ceratocone. Fica pontudo, grosseiramente, né? Falando pontudo. Exato. Protuso. E acaba, consequentemente, dando uma qualidade de visão muito ruim à medida que, quanto mais protuso fica essa córnea, pior fica a visão do paciente. E os tratamentos, eles são variáveis. A gente tem, basicamente, hoje, duas vertentes de tratamento. Uma vertente visa impedir a progressão, portanto, impedir que o ceratocone piore, porque ele é uma doença de jovem, é uma doença de caráter progressivo, tende a progredir com a idade. E um outro vertente de tratamento que visa, obviamente, melhorar a visão do paciente. Para melhorar a visão do paciente, você tem as alternativas cirúrgicas e não cirúrgicas, né? Óculos e lente de contato para casos de ceratoconismos mais iniciais e as alternativas cirúrgicas com a cirurgia de anel e o próprio transplante de córnea para ceratocones mais avançados. E para parar a progressão, o que a gente tem de evidência científica hoje, que realmente comprova, é o crosslink, né? Que é um procedimento para enrijecer essa córnea, fazer com que ela não vá se deformando à medida que o tempo vai passando. E dentro dessas linhas de tratamento, você tem muita coisa nova surgindo. Por exemplo, no caso do crosslink, o crosslink antigamente, você com certeza viveu essa época, ele era um procedimento que demorava quase 1 hora para a gente fazer, entre preparação e o procedimento em si. Hoje você já tem esses aparelhos mais recentes, mais modernos, que você consegue fazer em 10 minutos. Tem já o Ultra Fast, que você consegue fazer protocolos até de 3 minutos de tratamento, à medida que você aumenta a potência do aparelho, né? Da luz ultravioleta que é veiculada no aparelho. Então, no crosslink tem isso. As lentes de contato, com o advento das lentes esclerais e semiesclerais, que é uma espécie de lente rígida, que ela é mais voltada para o tratamento do ceratocone mesmo. Essas lentes elas são muito mais confortáveis. Para que o paciente tenha uma ideia, é como se fosse uma lente gelatinosa rígida. Eu costumo fazer essa comparação. Eu digo que é uma lente rígida com conforto da gelatinosa. Exatamente. Exatamente. E dentro das esclerais existem os diversos modelos, né? Existem alguns modelos diferentes. Eu costumo dizer para o paciente, eu costumo comparar com um chapéu, muitas vezes. A gente vai colocar um chapéu. Aí o chapéu pode ser um chapéu mais fundo, assim, né? Mais baixinho, mais elevado. E as abas desse chapéu podem ser levantadas, podem ser mais baixas. Então, e dentro desse chapéu a gente pode aumentar o tamanho e pode modificar de acordo que ele caiba na sua córnea. Excelente, inclusive, viu? Pode usar, eu vou pegar para minha rotina diária. É interessante, porque fica uma figura legal, né? Excelente. Então, e dentro das esclerais, muitas vezes, alguns pacientes de astigmatismo, existem alguns esclerais que você consegue trazer o paciente, muitas vezes da gelatinosa. Sim. Paciente com um grau maior, com astigmatismo maior. Você consegue trazer o paciente de uma gelatinosa para uma escleral, tendo um conforto maior, com qualidade de visão melhor. Sim. Do que a gelatinosa. E até mais segurança também, mais né? segurança. Mais segurança. A lente rígida, o material rígido, né? Ele traz mais segurança. Traz mais segurança em termos de infecções, né? Sim. E aí, cara, nos anéis, quando você vai para no transplante a gente já falou dos transplantes lamelares, né? Principalmente o transplante lamelar anterior. E nos anéis, no anel intraestromal, na modalidade de anel intraestromal, eu acho que o grande avanço é o uso do Fenton, né? Assim, mais até do que os próprios anéis hoje que a gente tem disponíveis no mercado, né? Keraring, anel de Ferrara. O advento do uso do laser de Fenton II para a cirurgia de anel intraestromal realmente trouxe um ganho de resultado final muito... Previsibilidade para a cirurgia, que é realmente... Isso a evidência científica já mostra, né? O resultado do uso da cirurgia de anel intraestromal com o uso do Fenton, ele é superior com a técnica manual. A gente sabe que esbarra muitas vezes no custo, né, do procedimento. Sim. É um procedimento que o laser ainda não é uma tecnologia muito acessível para uma parte da população, porque é caro. Mas o resultado, sem dúvida nenhuma, ele é superior. Então, eu acho que, se você me perguntar, Pedro, e se você tivesse que colocar uma perspectiva futura, né, do que está surgindo aí, eu acho que para o ceratocone,
Eu acho que o futuro está bem nos desenvolvimentos de órteses do anel intraestromal e no desenvolvimento das lentes de contato. Porque cada vez mais a gente vai conseguir diagnosticar mais cedo o ceratocone, consequentemente a gente vai conseguir evitar que esse paciente chegue no estágio para o transplante. Eu costumo dizer que tem aquele intervalo, né, que é o intervalo que surge o ceratocone, né, de evolução mais rápida, né, que é no adolescente, sim, que é ali que a gente tem que pegar, que é ali que onde é o disparo. Segunda, terceira década. Então, né, se você consegue barrar aquilo ali naquele momento, a gente vai conseguir ter uma garantia de uma qualidade de visão melhor, né? Que você vai ter uma lente mais simples, ele não vai evoluir tanto. Sim, sem dúvida. E aí é isso. Quando você pega... Você perguntou muito também de inovações, né, com relação a essa parte da córnea. Tem aí já saindo um pouco do ceratocone, indo mais para o tratamento das doenças da camada posterior da córnea. Você tem muito hoje os colírios, né, à base de inibidores da ROCK, né, que estão sendo desenvolvidos principalmente lá no Japão, nos Estados Unidos já tem umas pesquisas também, ertazudil, ripazudil, que são colírios que eles conseguem postergar a necessidade de você fazer um transplante filamelar posterior, né, um DMEC. Eles vão ter ação ali a nível celular, né, nas células do endotélio da córnea, da parte posterior da córnea, né? Eles são para que fique mais fácil das pessoas entenderem, é exatamente isso. É um colírio que a gente utiliza, que esse colírio vai prevenir o desgaste das células, consequentemente, prevenir a morte das células, portanto, o desgaste delas, consequentemente, vai deixar a transparência da córnea mais permanente por mais tempo, postergando assim o transplante ou até evitando em alguns casos. Sim. Para o paciente de ceratocone, eu costumo dizer que o ceratocone não tem cura, né? Mas tem controle. Tem controle, isso. Né? Que a gente pode dar uma qualidade de visão muito, muito boa, né? Uma qualidade de visão excelente, para ter uma vida dentro da normalidade, principalmente para mim hoje com o advento das lentes esclerais. Perfeito. Né? Perfeito. Porque elas entregam um conforto e uma qualidade de visão, né? Ainda é um investimento, né? Que é uma lente de uma tecnologia bem avançada, é uma lente sofisticada no final das contas, né? Sim. Mas, a própria adaptação é uma adaptação mais sofisticada também. Mais sofisticada. O ato, né? Assim Mas que vale muito a pena, porque o nível de satisfação do paciente é incrível. Mudou minha visão, mudou completamente. E com assim, conforto. E até para casos de ceratocones avançados, né? Sim. Tem casos... eu discutia muito com o Abel, ele gosta muito dessa parte de lente de contatos esclerais, semi-esclerais, e ele tem casos até de ceratocones assim, grau 4, com curvatura de 70. São, enfim, casos bem avançados. Tendo a transparência da córnea, a gente consegue botar lente. Exatamente, consegue adaptar e o paciente consegue ficar bem. E é isso, cara. Assim, lente é o futuro. E é salvação para muita gente. Doutor Pedro, vou ler aqui uma pergunta que chegou para a gente aqui pelas redes sociais. Ora. Ceratocone causa cegueira? E o que causa ceratocone? Boa. Bom, em primeiro lugar, o ceratocone ele pode causar cegueira, sim, mas é uma causa de cegueira reversível, né? É uma causa de cegueira que a gente tem tratamento. Diferente de glaucoma, por exemplo, que é uma causa de cegueira irreversível. E o tratamento assim para prevenir, o principal tratamento para evitar essa cegueira é realmente a prevenção, né? Você procurar seu oftalmologista, tentar diagnosticar cedo, fazer, se possível, o crosslink de maneira mais precoce para evitar que ele progrida realmente para um caso desse que evolui para uma cegueira funcional. Porque, e isso é até legal a gente explicar, Alexandre, porque às vezes os pacientes eles têm a impressão de que cegueira é ficar preto, né? Uhum. É assim, você ficar no escuro. No escuro. E do ponto de vista legal e funcional não é isso. Às vezes um paciente que só vê vultos, ele já está enquadrado numa característica de cegueira legal. Então, o ceratocone ele pode ser sim uma causa de cegueira, mas é uma causa de cegueira reversível. Qual foi a outra pergunta? E o que causa o ceratocone? Pois é. Até hoje, o ceratocone, o consenso primordial, ele fala que o ceratocone ele é uma doença multifatorial, né? A gente tem um componente genético, você sabe que em geral de 8 a 12% dos casos tem herança genética, e tem também um componente ambiental. Então, por exemplo, pacientes que têm o hábito de coçar muito os olhos, né? Pacientes que
são muito atópicos, alérgicos, tem casos de rinite, que coçam muito os olhos, eles têm uma predisposição maior a desenvolver o ceratocone. Mas esse nexo causal, ele não é um nexo causal direto, ele não é todo paciente que coça os olhos que vai ter ceratocone. Mas a grande maioria dos pacientes que têm ceratocone são coçadores crônicos, né? São pacientes que têm esse hábito de coçar muito os olhos. Então, para que a gente fique de uma maneira mais clara, para o público em geral entender, tem o componente genético. Normalmente os genes que já foram estabelecidos como padrão de herança para o ceratocone é uma minoria dos casos, como eu te falei, de 8 a 12% dos casos. Mas o componente ambiental, portanto, esse hábito principal é o que predispõe mais a desenvolver. Evitem coçar os olhos, não coçem os olhos. Isso é importante. Crianças, né? Principalmente crianças, adolescentes coçam muito, são muito atópicos, muita Exato. alergia, rinite. Exato. Não deixar coçar os olhos. Trata, né? Antialérgico, tem antialérgico para usar por vários dias, meses até. Sempre atenta a não fazer uso crônico de corticoides. São antialérgicos que não possuem corticoide na sua formulação, né? Se precisar até fazer um tratamento em conjunto com um alergologista. Exatamente. Né? Para controlar tudo, né? Controla o nariz, Exato. controla a pele e controla a conjuntiva. Isso. Então, Pedro, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você tem alguma mensagem final para dar aí para os nossos ouvintes? Eu queria só agradecer a oportunidade, te parabenizar mais uma vez pela iniciativa, eu acho muito legal. Acho muito legal realmente essa iniciativa do podcast. É uma conversa muito construtiva, eu acho que vai enriquecer muito, aí, principalmente para os pacientes, para a população mesmo, e te agradecer a oportunidade, dizer que eu estou aberto. Se você precisar mais vezes, a gente vem aqui bater um papo novamente. Você é muito bem-vindo aqui. Valeu, cara. Obrigado, hein? Então, pessoal, obrigado aí pela audiência. Siga-nos nas redes sociais. E, Dr. Pedro Veras, as suas redes sociais. O Instagram, né? Pedro Veras F. É só seguir lá, quem quiser seguir. Tá aí à disposição. Tem lá posts de kite, posts de corrida, posts de oftalmologia. Tem um pouco de tudo. Beleza. Então tá, gente. Obrigado. Até a próxima.